Presença da vereadora Dileuza de Aracruz, vereador Juarez Uliose de Nova Venécia, vereador Zéias Baldotti de Itarana, Rafael Simões, presidente do DCE da Universidade Federal do Espírito Santo. Por acaso, todos do Espírito Santo, tá certo? Então, muito obrigado, Odimar, pelo registro. São suspeitos, tá? Karina, com a palavra. Bom dia a todos. Desculpe a solicitação, mas é porque se faz muito importante que os senhores, enquanto o senhor, como meu presidente, do qual eu tenho muito carinho, possa escutar. O senhor Renato, na fala dele, muito me contemplou, e o senhor César. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou secretária estadual do Movimento Popular do Estado de Sergipe, sou também diretora de um conselho de associações de moradores da zona de expansão de Aracaju, coordenadora do Núcleo de Defesa Civil na comunidade, delegada estadual do Núcleo de Defesa Civil do Estado de Sergipe, mas que muitas vezes sou taxada como uma espalha-brasa. Essa é a realidade. A espalha-brasa por quê? Porque podemos ter perdido na quantidade nos movimentos populares, mas ganhamos o seu César na qualidade. Isso eu tenho certeza. Porque no estado de Sergipe, nós temos realmente dois parlamentares que compõem naquele estado, que é o Antônio Carlos Valadares e o seu filho, Valadares Filho, que dá voz ao segmento popular. Eles dois servem como exemplo para todo o Brasil de que nas nossas executivas, o movimento popular e todos os seus segmentos podem sim fazer valer. Porque ontem, meu presidente, na sua fala, quando o senhor falou que alguns, infelizmente, não reconhecem movimentos, eu posso lhe dizer, sabe por quê? Porque esses não sabem que o partido cresce pela base e que o partido se fortalece pela base. E esses precisam entender isso. É por isso que eu pedi que os senhores estivessem aqui. O senhor Renato, no último final de semana, nós estávamos em um curso de formação política. E eu disse que eu tinha sede de escutar o senhor falando para o segmento do movimento popular. Porque eu tenho certeza que na agenda do senhor, o senhor não se ateve, que em nenhum dos eventos, até hoje, do movimento popular, o senhor se fez presente. Mas não por culpa do senhor, porque na realidade a sua agenda é muito cheia. Eu acredito que por uma falta de atenção. Então fica aqui o nosso apelo do segmento do movimento popular, do qual eu faço parte da executiva, de que o senhor, em um próximo evento nosso, esteja presente. Mas também não poderia deixar de falar que por muitas vezes o mais pode ser menos. Levem isso para vocês. Mais pode ser menos. E mais ainda, que eu gostaria de dizer, que livro lindo, perfeito. Olha, eu vou dizer uma coisa, Semeando o Socialismo. Tenho 10 anos de filiada, mas infelizmente 2 segmentos foram suprimidos desse livro. E fica aqui o nosso registro, que acreditamos que não por culpa dos senhores, mas quem sabe que por acreditar que o mais pode ser menos, a gente acabou sendo realmente censurado nesse livro. Muito obrigada e tenham um bom dia. Obrigado, Karina. Eu só quero... Valdemar? Quem? É Valdemar, não é? É depois de Jesus. Mas pode ser que nas misturas aqui tenha... Tá. Valdemar, você vai querer falar? Valdemar, você vai querer falar? Valdemar, todos estão... Valdemar. Fala, Valdemar. Olha. Só um minutinho. 2 explicações. Primeiro... Eu vi todo mundo aí na mesa sai. Não, primeiro, Valdemar, primeiro é o seguinte, ó. Se houve algum erro com o senhor, eu peço desculpas, tá bom? Tá, então, mas não foi minha intenção. Para mim, isso é o primeiro no meu coração, fique tranquilo, tá bom? Muito obrigado, tá? Segundo, Karina, eu tenho uma filha linda, é minha cara,
Tá? E ela se formou no final de semana que o movimento fez, se formou em Direito, no final de semana que o movimento fez o encontro. Então, é tão importante quanto o encontro do movimento, mas eu tive que optar pela formatura da minha filha. Tá bom? Na próxima estarei presente com vocês. Dia 22, estaremos presente com vocês num debate online que faremos com o Movimento Popular. Tá bom? Gente, obrigado. Dá licença, Beto, por favor. Não, eu tô leve, livre e solta. Não vou bater muito não, que a Karina já fez a nossa vez. Primeiro, eu vou entrar, não vou fazer as críticas, porque amanhã, como é a mesa mais em relação ao partido, então eu vou deixar para essa parte partidária para amanhã. Eu queria só essa questão da realidade, e aí eu fiz uma síntese. Realidade, concentração de renda, precariedade de serviço público, né? Há uma corporação muito grande, né, no serviço público e nas instituições. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em crise, não é a economia, que fique bem claro aqui. E a taxa de juro, cada dia que passa mais alta, e aí os grandes donos de banco que concentram essa renda só para eles. A outra questão, e aí que eu fiquei muito chateada, indignada, inclusive eu quero ver qual será o posicionamento do partido em relação, porque, veja só, a discrepância, a realidade, 2 bilhões de orçamento é para a saúde, né, a nível de Brasil, e passou agora 3 bilhões, vai agora para o financiamento público de campanha. A gente precisa debater sobre esse questionamento, por quê? Eu estou lá na base e eu preciso responder isso. Eu tenho que responder isso para a minha base, que eu faço parte. Como é que eu respondo isso? Né? Qual é o posicionamento do partido em relação a essas questões? A outra, e aí eu vou falar de perspectiva. Perspectiva. Uma das coisas é melhorar, o partido precisa investir em seus quadros. Nós temos mulheres aqui com potencial arretado, mas infelizmente a gente não é ouvida e nem sequer há um investimento direcionado. Se você pegar, e aí eu vou pedir de 1000 desculpas à minha companheira Dora, se você pegar o investimento, né, que houve nas eleições para as mulheres, pasmem, foi a pior possível. Então, nós precisamos discutir isso também. Então, quando você diz preparar novos quadros para ter a capacidade de pensar um projeto nacional socialista, a nossa realidade está muito distante. E também não é só com a figura feminina, não. Mas até para a gente disputar uma candidatura à presidência da República, está Beto penando. Eu digo porque, eu não tenho aliança com ninguém. Meu negócio é com o PSB. Eu não tenho negócio com o PT, com o PCdoB, com o DEM, com o Diabo, com o PCdoB, com o PMDB, com o PSDB. Eu não tenho aliança. Meu negócio é com o PSB e com a sociedade. Então, na última reunião, para que vocês possam saber, o Beto levantou e disse, já estou começando a discutir aí, pois eu me lanço a ser candidato que o partido discuta. E eu acho, Beto, que o partido tem que fazer esse debate. Nós não podemos deixar de goela abaixo uma candidatura do PSDB, né, para aniquilar a gente. E eu espero que este partido, ele pense nas novas lideranças. Porque, Beto, você é nova liderança, é uma das pessoas que veio oriundo da juventude. Eu vim da juventude, hoje, atualmente, eu sou secretária nacional do Movimento Popular. E esse espaço é o espaço de diálogo nosso. Ou a gente para e pensa em formar nossos quadros e dar oportunidade aos nossos quadros, ou a gente vai terminar perdendo, como possivelmente vamos perder Cátia Borne, lá no meu estado. E eu não vou fazer militância no meu estado de Alagoas, porque eu não vou servir a Bolsonaro, nem a Bolsomito da vida. Muito obrigada. Obrigado, Jesus. Espero poder conduzir aqui o encerramento das falas dos companheiros e das falas
dos nossos convidados, justificando mais uma vez que a saída do presidente Carlos Siqueira e do Renato devem-se a um gesto generoso e gentil de acompanhar o deputado Inácio, que veio da Espanha nos honrar ontem e abrilhantar com a sua fala. Então, por essa razão, os companheiros irão almoçar com ele e encaminhá-lo ao aeroporto. Valdemar, com a palavra, mestre. Fala, Valdemar. Obrigado. Bom dia para os colegas e colegas socialistas. Nessa manhã muito importante, que eu quero agradecer aqui à Fundação João Mangabeira e ao partido por esse grande evento aos 70 anos dessa jornada de nós socialistas. E quero dizer aqui que o César e o Renato, duas palestras maravilhosas, mas eu focalizei muito a questão do Renato, quando ele fala na questão da prestação de serviço. Eu acho que nós, Renato, nós precisamos nesse país ter compromisso com aquilo que assumimos. Porque quando você fala a questão da prestação de serviço, a gente esquece muito nas questões das estatísticas, das pessoas que vão oferecer esse serviço. Porque hoje, todos nós que estamos aqui, somos vítimas de maus atendimentos por parte do setor público. Que às vezes algum de nós estamos lá e atendemos amigos da gente de maneira que não gostaria de ser atendido. É o caso do médico, é o caso do professor, é o caso do engenheiro, de todas as modalidades realmente que faz concurso nesse país, porque você falou, César, aqui uma coisa muito interessante, a questão do concurso público. As pessoas se preocupam muito nesse país de fazer o concurso público, mas não se preocupem do compromisso e do atendimento à sociedade. Porque aqui nós estamos aqui todos reunidos, nós estamos aqui, como é que se diz, planejando e buscando formas que nós vamos estar atendendo a sociedade, atendendo o povo. E para isso nós temos que realmente ser mais sensível e mais capacitado e ter o compromisso daquilo, da responsabilidade que a gente buscou para com a sociedade. Porque hoje o que existe nesse país realmente é falta de compromisso das pessoas. É por isso que o Brasil está assim, e os municípios, e nós mesmos sendo mal atendidos pela mal prestação de serviço feito pela sociedade, por nós mesmos. E a outra coisa que eu quero falar aqui hoje, ao partido, que nós já temos uma história muito longa, de 70 anos. E nós estamos à beira de uma eleição. Será que nós vamos se perder na nossa história? Aqui falaram também a respeito que tem gente que está disputando aí. Por quê? Porque diz o seguinte: a luz que anda primeiro é quem ilumina. E nós estamos perdendo esse foco principal. O Brasil hoje está aí uma lacuna muito grande. E quem vai preencher ela é os que têm coragem de dar o primeiro passo na escada e dizer para o povo: eu estou aqui para atender aquilo que está faltando e a vacância que está faltando nesse país, como candidato a presidente da República. E o PSB não pode, de maneira alguma, não pode falhar nessa história. Tantos companheiros brilhosos que nós temos aqui, Beto Albuquerque, Casa Grande, outros mais, e era tempo de nós estar realmente nas ruas, dizendo quem é o nosso candidato a presidente da República. Porque a gente anda por aí, as pessoas perguntam: em quem vou votar? Vocês é um partido histórico, quem é o candidato de vocês? O que está faltando? Vai deixar para lançar o candidato? O tempo mudou, 45 dias. 45 dias dá para andar nesse país? Olha, senhores, se eu tivesse o perfil de vocês, eu já estaria em todo o planeta brasileiro dizendo: eu sou candidato a presidente da República, porque está faltando um homem de coragem, de seriedade, para dar continuidade àquilo que é brilhante, através de João Mangabeira, de Arraes e de Eduardo Campos. Viva o Brasil, viva o PSB! Olha, Valdemar, obrigado pelas palavras. Em seguida vamos
ouvir aqui com muita alegria e honra a nossa ilustre senadora Lídice da Mata. Cadê você, Lídice? Está vindo? Ela é de luta, nos representa. Muito bem. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, César. E Renato. Companheiros, eu estou correndo um grande risco em falar aqui hoje. Vou falar mais por uma inquietação de algumas coisas que começaram no debate de ontem. Porque hoje eu tive que passar no Senado e não ouvi as duas intervenções, embora a Leonelli tenha me dado algumas pescas ali do que foi apresentado. E me disse que não era para eu falar, mas eu vou falar. Veja bem, ontem, no nosso debate, e há uma complementação nessas mesas, foi situado justamente a grave questão do nosso país como sendo a profunda desigualdade social que nós vivemos, que o nosso país, que caracteriza o nosso país. Portanto, a grande discussão a partir daquele debate é como ter um projeto nacional de desenvolvimento com inclusão social e com participação da sociedade. Eu acho, esse conjunto de ideias deveria ser o centro da nossa discussão no nosso congresso, que acontecerá em outubro. Claro que esse seminário, que comemora os 70 anos do nosso partido, nos faz revisitar esses 70 anos para ver de que maneira nós estamos comprometidos com esse rumo. E as duas palestras que aqui aconteceram hoje, que trataram e que destacam, por exemplo, a questão de que o partido político é hoje, talvez, a instituição mais sem credibilidade que temos na sociedade brasileira, transforma esse desafio num desafio maior ainda. Porque como você construir um projeto que empolgue a sociedade, já que a sociedade não acredita em você? Esse é a primeira referência, né? E não é uma tarefa fácil. Ninguém tem a possibilidade de fazer isso com receituário pré-definido. Os partidos políticos e as ferramentas modernas trazem as pesquisas que mostram a opinião do povo, que é uma opinião ali consolidada daquele momento, é como se fosse um retrato. E a ação dos partidos, eu tenho uma impressão, que deve ser de ter alguma forma de, convivendo com essa realidade, modificá-la. Porque as mesmas pesquisas que nós temos, todos têm. Então, é muito comum que, quando chegue na hora da eleição, todos falem as mesmas coisas, da direita à esquerda. E isso não nos diferencia, não consegue fazer com que essa diferenciação ocorra. Mais que isso, diante do quadro de instabilidade, de falta de credibilidade, mais difícil ainda nós vamos poder ter como fazer essa diferença. Essa diferença se dá muito no conhecimento de cada um, no conhecimento que tem aquela população, daquela liderança que a gente está convivendo. Eu me lembro lá na Bahia se inicia o ano na festa do Senhor do Bonfim, e não no Réveillon. E nós estávamos andando na festa do Senhor do Bonfim, e uma senhora veio falar assim com a gente, muito alegre, e disse assim: Lídice, meu abraço, não se misture com aquele povo de Brasília, não. Aí eu fiquei assim, eu disse: mas eu sou de Brasília também, eu estou lá. Aí ela disse: não, mas você é daqui. Então, as pessoas vão nos diferenciando pelo que elas conhecem da nossa prática. Esse ensinamento que eu aprendi lá na minha juventude, de influência maoísta, que dizia que a prática é o critério da verdade, eu acho que ela tem muita falha, mas é uma coisa instintiva na população. Então, nós só podemos fazer essa diferença na medida em que nós estamos próximos da população.
que a nossa prática nos diferencia daquilo que ele duvida ou do que ele não confia. E aí eu posso dizer outra besteira, mas eu acho que nós não estamos mais atrasados do que estávamos na década de 80. Na década de 80, nós éramos todos lideranças de parcela da população. Hoje, Camilo foi governador do Estado, depois de Capique foi governador do Estado, Casagrande foi governador do Estado, Serafim foi prefeito da capital. Temos tantos companheiros que Pernambuco já foi administrada pelo PSB, Recife é administrada pelo PSB. Eu fui prefeita há muito tempo atrás, mas fui há 20 anos atrás, de Salvador. Então, nós temos muito mais possibilidades de falar de uma realidade mais próxima do que tínhamos há 20, 30 anos atrás. Só que 20, 30 anos atrás, nós estávamos envolvidos no movimento pela democracia apenas. E como nos dava a ilusão de que nós estávamos falando com todo o povo, e nós não estávamos falando com todo o povo. Quando também ouço o depoimento até emocionante de César, essa é a mesma experiência que nós temos em diversas outras experiências de trabalho na área de educação. Mas isso, na minha opinião, é uma vivência histórica do nosso povo que está em processo de mudança. A educação tem que ser uma bandeira fundamental para um partido socialista que se proponha a transformação. A concentração nisto, o entendimento que isto é uma razão, o conhecimento é o grande diferencial que pode fazer com que o nosso país alcance um desenvolvimento num outro patamar na sociedade, digamos assim, mundial hoje, que não nos coloque na profunda dependência de ser um país exportador de commodity agrícola, que é um grande desafio da sociedade brasileira nesse momento. Então, eu creio que os elementos estão colocados, os desafios, em outro patamar, porque as pesquisas e as novas ferramentas nos dão uma demanda muito desagregada da sociedade. Os negros se organizam, o LGBT se organiza, as mulheres se organizam, e as pessoas com deficiência são parcelas, parcelas e parcelas, e a gente vai tentando responder às parcelas sem ter um centro definidor que una todas essas parcelas, que sem dúvida é a igualdade de oportunidades. Não pode ter meritocracia sem igualdade de oportunidade. Sem igualdade de oportunidade, nós continuamos com a televisão nos mostrando um Congresso Nacional que não tem preto, que não tem mulher, que não tem pobre. O Senado Federal e sempre foi, ao longo da história desse país, um local da elite política e, principalmente, econômica da nação brasileira. O Congresso Nacional, idem. Nós não vamos mudar essa realidade sem mudar o sistema de organização da política brasileira. O distritão é a reconcentração de poder. Ele não permitirá renovação e ele concentrará. Certamente nós teremos mais candidatos que sejam famosos de televisão, que sejam relacionados com as igrejas, que sejam radialistas, porque estarão mais expostos ao público e serão mais conhecidos mais rapidamente. O processo de informação que se dá nesse momento na sociedade brasileira, ele é muito intenso. Nós não fomos preparados para as redes sociais, mas estamos nela com toda a desorganização possível desse debate. Às vezes nos incomoda muito a crueldade como o debate se dá, mas talvez só a exposição de todo esse potencial de ódio que estava aí acumulado com uma direita extremamente feroz contra os interesses do povo pobre, e a gente possa realmente conhecer o país que a gente vive. Muito obrigada. Obrigado, Lides. Sempre uma alegria ouvi-la. A Karina Drummond, ficou seu crachá aqui, Karina.
Vamos ouvir agora também com alegria a deputada, querida, estimada amiga Janete Capiberibe, que milita conosco há muitos anos, é de luta e nos representa. Janete, com a palavra. Bom dia a essa mesa. Bom dia aos companheiros e companheiras do PSB. Esse não deveria ser o momento para eu colocar o que vou falar aqui agora, mas eu quero que fique para a reflexão nossa e mais tarde o partido possa aprofundar mais essa questão, que é a respeito da segurança pública no nosso país. A educação é muito importante, mas a segurança pública também. Nós temos uma militância muito intensa na Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos, e aí nós vivenciamos a violação dos direitos humanos e a atuação da Polícia Militar no nosso país, ela é cruel com o povo brasileiro, é cruel com os indígenas, com os quilombolas, com mulheres. A gente vê as senhoras idosas indígenas que vêm ao Congresso no Abril Indígena e elas serem afetadas cruelmente pela ação da Polícia Militar. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: o Brasil, ele, depois da ditadura militar, não fez a justiça de transição. E nós tivemos uma presidenta, como a Dilma, que foi presa política, barbaramente torturada e que, no 1º de abril ou 31 de março, ela não teve a iniciativa de enfrentar o que Mandela fez na África do Sul, o que foi feito na Argentina, o que aconteceu no Chile. Esses países da América Latina, Argentina e Chile, eles fizeram a justiça de transição. Os torturadores foram presos. Eu me lembro que eu estava na Inglaterra, quando o Pinochet foi preso na Inglaterra por violação dos direitos humanos, pela crueldade com que ele foi responsável, de matar, torturar centenas e centenas de chilenos ali. Então, eu vou deixar aqui para que nós, o partido, pensemos nisso. A gente elege um presidente da República, uma presidente, e vamos ter isso, essa pauta para que a nossa polícia militar no Brasil tenha um outro tipo de comportamento. O Bolsonaro, ele não permite que nós falemos em Marighella, em aqueles desaparecidos mortos pela ditadura militar. E isso acontece porque, dentro do Congresso Nacional, porque o nosso país não fez a justiça de transição. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, nós estamos debatendo e a gente chega à conclusão de que a violação por parte da polícia, que deveria fazer a nossa segurança, e que ela continua se comportando como os policiais da ditadura civil-militar lá atrás. Eu acho que nunca é tarde. Nós ainda teremos tempo para ver o nosso país, Brasil, punir os torturadores do período da ditadura civil-militar. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Janete. Eu havia me inscrito, não há mais nenhuma inscrição, vou falar muito rapidamente, e ter a honra de falar com os companheiros aqui, antes de ouvirmos aqui as considerações finais dos nossos ilustres convidados, o Benjamin e o Meirelles. Nós vivemos um momento em que a indignação, a revolta, a repulsa sobre a política é grande.
Mas essa não é a nossa tarefa de falar sobre isso. O que nós, como Partido Socialista, temos que falar é por que nós não conseguimos transmitir a esperança ou reacender a esperança no coração dos brasileiros que estão indignados com a política. Essa é a tarefa de um Partido Socialista. Reacender a chama da esperança, do otimismo, de uma visão positiva do futuro a essa nação brasileira que está misturando todos e tudo para poder rejeitar a política. Então, a nossa tarefa, em primeiro lugar, é falar mais da esperança, mais do futuro, mais do que é possível ser feito, do que repetir o discurso só da crítica, que é comum hoje em quaisquer meios de comunicação e, obviamente, nas redes sociais nem se fala. Porque quem formar convicção política ou ideológica pelas redes sociais está acabado, esquece. Ou pela mídia, menos ainda. Quem tem que formar a sua convicção somos nós. É para isso que existe um partido político. Eu me filiei nesse partido aos 23 anos. Estou aqui 31 anos depois no PSB. Já vi muita gente entrar e muita gente sair. E eu continuei. E acho que o PSB tem que ter uma depuração nessa quadra da vida. E quem quer sair, que saia. Mas pare de nos envergonhar, de nos constranger, de nos colocar no funil da vergonha, da contradição de querer ser liberal no PSB. O PSB não é um partido liberal. O PSB é um partido que tem propostas para um Brasil constitucionalmente capitalista, como dizia o Eduardo, mas com alta responsabilidade, no que discutiu-se muito aqui da igualdade de oportunidades, de mostrar que é possível fazer como o Uruguai, o único país do mundo hoje governado pela esquerda, que há 15 anos consecutivos faz a economia crescer sem parar e tem compromisso de afirmação socialista nas políticas sociais, na educação, na segurança e na transformação e distribuição de renda. É o único. E por quê? Porque lá no Uruguai, muitos podem dizer, mas é um país pequeno. Mas é um país. Porque eu já vi outros, muito pequenos, rasgarem a história e o compromisso da esquerda. O Uruguai não rasgou. O Uruguai mantém uma unidade política de esquerda, se reveza no poder com os partidos de esquerda, não tem partido hegemônico, nenhum partido no Uruguai manda no outro, ou se acha mais importante no outro, todos eles governam. E o Uruguai hoje é o único país do mundo, eu ouso dizer, que há 15 anos consecutivos governado pela esquerda, cresce a cada ano. Nós temos que aprender mais com a esquerda que está dando certo e prestar menos atenção com a esquerda que fracassou, e no fracasso da esquerda, na gangorra ideológica do Brasil e do mundo, fez com que o discurso conservador e de direita tenha crescido. Na França, a esquerda perdeu porque se meteu a ser liberal. O Partido Socialista Francês, que em toda a história participou de todos os segundos turnos da eleição, nessa última eleição ficou em quinto. Por quê? Porque se meteu a mexer na legislação trabalhista, que não é papel de socialista fazer, como estão fazendo aqui no Brasil. Consequência, quinto lugar nas eleições e um longo período de férias vai ter o Partido Socialista Francês. Nós temos que aprender que a nossa tarefa é ser socialista, num país capitalista, preocupado com a distribuição de renda, com a eficiência, com a eficácia, menos conceito, mais praxis. Nós precisamos, onde estamos, no que fazemos, precisamos nos mobilizar e nos distinguir. Essa não é a hora do PSB se misturar, essa é a hora do PSB se distinguir.
Porque quem se mistura vai virar geleia, como é a geleia política que está no Congresso e que está em outros lugares. Mas nós temos tido uma dificuldade, Benjamin, Renato, de fazer essa distinção. Nós temos medo de perder parlamentares. Eu tenho medo de perder a identidade política. Parlamentar sai, daqui a pouco entra de novo. Eu já vi em alguns episódios, Garotinho, dos Ferreira Gomes, eu já vi sair muito deputado. E depois eu vi as urnas nos devolverem os parlamentares para nos representarem. Até quando nós vamos ficar presos na inanição de uma ação sobre a vergonha que estão nos impondo esses que são dissidentes, porque na realidade não são socialistas? Quem veio para esse encontro e esteve e está aqui representado é socialista. Quem não veio já demonstra que não é, porque não está preocupado sequer em registrar o marco histórico de 70 anos do Partido Socialista Brasileiro. Me faz alguma falta? Nenhuma, quem não veio. Porque quem veio como vocês é que enche o meu coração, é que enche a minha convicção de que nós estamos no partido certo. Só temos que arrumar o trilho, o nosso destino, o nosso foco, o nosso discurso e a nossa praxis. Nós precisamos, Janete, Lídice, lutar contra essa reforma política. Esse distritão é um jabuti em cima do toco. Não há um militante daqui com o distritão que terá qualquer perspectiva um dia de representar o pensamento da sua cidade, do seu estado, do seu partido, porque vão eternizar a velha política com o distritão. Financiamento público nós defendemos, mas não financiamento público bilionário para engordar o bolso deles mesmos. Sabe qual é a proposta que o PSB tem que defender, Benjamin, lá no Congresso? Querem fazer financiamento público? Cortem os recursos da Câmara dos Deputados, diminuam os recursos do Senado, do Tribunal Superior Eleitoral. Achem aí o dinheiro para financiar as campanhas e não na saúde, na educação, na infraestrutura, na inovação, na ciência e tecnologia. Vamos cortar. Vamos diminuir o custo dos nossos mandatos, do funcionamento do Congresso e do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos cortar na carne para fazer financiamento público e não cortar na carne do povo, que já não tem o benefício da sociedade, para arrumar dinheiro para financiar os mesmos no distritão. Essa é a proposta. Nós temos que nos distinguir. Mas quem tem coragem de fazer a proposta? De diminuir os custos do Congresso, do Tribunal do Dr. Gilmar Mendes, Superior Eleitoral? Estamos nós aqui discutindo, mas vai sair da onde? Da educação? É da segurança? Não, tem que sair da política o dinheiro. Tem que ter financiamento. Também não podemos ser hipócritas de que a eleição não tem financiamento nenhum. Tem que ter. Então a origem, Serafim, está na política. Tiremos o dinheiro daí. Quero também dizer, meus companheiros, que eu acho que o nosso partido, para se distinguir, tem que ter coragem. Eu não sei quem é que visitou aquele stand dos anos 80. Lá tem a lista de votação de 1989. A eleição do ano que vem é uma eleição muito parecida com 89. É o fim e começo de um ciclo político novo. Quem não estiver atento a isso vai morrer na praia. O partido que não puser a cara no primeiro turno para dizer o que pensa, o que quer, o que aceita, vai morrer na praia. O segundo turno é outra discussão, mas é para isso que tem 2 turnos, para os partidos se apresentarem. 89 teve 22 candidatos a presidente. Os grandes partidos todos foram rejeitados na eleição. Até Ulisses, que foi o guarda-chuva da redemocratização, fez 3% só na eleição de 89. Quem passou para o segundo turno, Janete? 2 zebras. Um pela esquerda, outro pela direita. Sequer partido tinha. O PT era incipiente, o PRN não era partido, mas o povo deixou todo mundo de fora e botou Lula e Collor no segundo turno. 2018, meus companheiros,
Fiquem certos que ninguém na sociedade brasileira está esperando os partidos tradicionais, Renato, como tu disseste aqui, Benjamin, a fazer o cardápio dos candidatos. Bom povo brasileiro, aqui está o cardápio, são esses os candidatos de sempre, escolham entre os mesmos que dizem a mesma coisa e, como diz Einstein, beiram a insanidade de achar que apostando nos mesmos teremos alguma coisa nova, que o povo vai votar. Por favor, nós temos que apresentar uma coisa diferente. Nós temos que apresentar uma coisa diferente. Nós temos um Ricardo Coutinho dentro do PSB, que pode ser pré-candidato. Nós temos Renato Casagrande. Eu também me disponho, não tenho nenhum problema de perder uma eleição. Agora, o que o partido não pode se preocupar é em ganhar e perder a eleição, é perder a identidade, a razão da história, do protagonismo. Nós não podemos perder. E quero dizer também, porque tenho dito isso aos meus companheiros de direção, uma candidatura própria do PSB não atrapalhará nenhum projeto estadual, ao contrário, vai ajudar. Porque qualquer candidatura nossa, eu já ouvi dizer assim, nós não temos outro Eduardo. É verdade, o Eduardo será insubstituível. Nós não temos ninguém pronto, eu digo, essa é a nossa virtude. Porque os prontos que o Brasil tem não servem mais. Nós podemos fazer uma candidatura. Nós podemos fazer uma candidatura. E cada estado que receba no palanque do nosso governador o partido, o candidato que quiser, inclusive o nosso. Mas nós não podemos continuar reféns, acabrunhados, envergonhados, nos escondendo atrás do copo, do toco, da mesa, para tomar uma posição e ficarmos hoje pensando, seria Alckmin? Seria Ciro? Seria quem? Seria Lula? Por favor, para ter mais 70 anos, nós temos que ser mais ousados, mais indignados e tomarmos uma decisão de enfrentar essa eleição com um candidato próprio. Viva o PSB! Passo ao Renato as palavras finais e considerações. Muito agradecidos mais uma vez de ter os dois companheiros aqui. Vocês nos animam a refletir. O Renato precisa fazer um pipi stop, então ele fala primeiro o César. Você tem a palavra, César. Pessoal, vou ser muito rápido, por um motivo simples. Tudo que eu queria falar, o Beto falou. Tá bom? Eu concordo inteiramente com o que ele disse. Eu acho que vocês têm que ter consciência da importância do PSB para o Brasil no século XXI, porque eu digo isso, eu não sou filiado ao PSB e a nenhum partido. Mas eu olho o espectro partidário brasileiro e não vejo muitos partidos que têm 70 anos de história, muitos partidos que tenham vocação de esquerda democrática, muitos partidos que têm quadros com experiência de executivo, de legislativo, não é? Muitos partidos capazes de desenvolver aquilo que eu chamei aqui de virtude, que é a capacidade de apresentar um projeto nacional alternativo ao Brasil. Nossa crise exige um projeto nacional alternativo. Uma economia primária exportadora como essa que nós já nos transformamos, isso não é uma ameaça, isso é uma realidade. Numa sociedade urbanizada, com 204 milhões de habitantes, não dá certo. Não dá certo. Ou a gente muda as estruturas do país, ou não tem soluções, digamos, de pequena escala, né? Então, contem comigo como um amigo do PSB. Eu tenho uma simpatia, enfim, tem alguma coisa que me liga ao PSB, tá certo? Enfim, é o partido com quem eu mais dialogo. Isso não é casual, né? E eu espero realmente que o PSB tenha candidato em 2018. Eu espero que a gente possa fazer uma campanha, entendeu? Reafirmando os ideais da esquerda, reafirmando os ideais da esquerda e renovando profundamente a esquerda. Quer dizer, eu fico impressionado como uma parte tão grande da esquerda ainda dobra a aposta em projetos que já falharam, não é? Em projetos que tiveram a sua chance
não é? E provocaram a desmobilização do povo brasileiro, a despolitização do povo brasileiro, a desorganização do povo brasileiro, e é nessa despolitização, desorganização, desinformação, é que cresce, no meio dessa crise, a direita, os conservadores. Dobrar a aposta no que já falhou significa ampliar o espaço da reação conservadora, inclusive na sua pior esfera, tá certo? Ou a esquerda começa um processo de reciclagem, de refundação, ou a esquerda sairá da história. E eu, sinceramente, embora não seja do PSB, não vejo no espectro partidário brasileiro outra alternativa a cumprir esse papel que não seja o PSB. Eu espero que vocês estejam à altura daquilo que a crise brasileira está exigindo de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, César, mais uma vez. Sigamos juntos aí nesse debate e um bom trabalho para ti lá no Rio de Janeiro, nesse desafio gigante de comandar a educação daquele Estado, vítima também dos desmandos, dos erros, do patrimonialismo, da corrupção e da falta de projeto, né? Então agora você tem uma chance única de pôr na prioridade dos cariocas, na cidade do Rio de Janeiro, a educação de qualidade. Renato, as suas despedidas, suas considerações finais, suas provocações finais. Beto, César, um privilégio dividir a mesa com vocês mesmo. Eu anotei aqui no telefone um pouco das dúvidas, perguntas e as questões que foram levantadas aqui, e vou tentar de uma forma mais sistemática abordar isso. Começando com uma questão sobre a mídia, e sobre a grande mídia. Pessoal, ela é assim. É óbvio que, ao estar no poder, tem que se pensar como se transformar, como se democratizar o acesso à informação, como fazer com que uma concessão pública, de fato, ocupe o interesse público e não interesses privados, né? Porque a gente chega ao ponto de pagar por uma concessão pública no horário eleitoral. É um negócio interessante essa lógica, assim. Se existe um lugar em que existe confusão do que é público ou privado, é a relação com a comunicação e com as concessões públicas de rádio e TV. E entra governo, sai governo e tudo continua. Dado que tudo continua, a questão é, esta relação se dá como? O grande problema é que, ao invés de se propor enfrentar o problema, se discutir, hoje, para mim, o debate sobre a grande mídia é uma desculpa para não mudar a oposição. A desculpa para não ter autocrítica nas coisas que eram necessárias ter autocríticas. E aí, de fato, você não faz mudanças. As redes sociais começam a fórceps a democratizar as grandes mídias. Não daria para fazer um debate, editar o debate Lula-Collor de 89 nos dias de hoje com o papel que as redes sociais estão jogando nesse movimento. Não daria para ter estupro num programa, num reality show, e aí baixar a polícia no reality show, se não fosse a força das redes sociais pressionando isso. A lógica da comunicação passou de ser uma lógica unilateral e passou a ser uma lógica digital. E na prática, o que acontece? Os políticos ainda estão na era analógica, quando o novo cidadão está na era digital. Dado isso, nós temos que tomar muito cuidado com o papel que as redes sociais já têm e terão ainda no processo eleitoral. Eu sou de São Paulo, tem um bairro em São Paulo que chama Moca, e na Moca tem um time que chama Juventus. O Juventus ainda existe. Se você for olhar o Facebook dos moradores da Moca, você vai ter certeza que o Juventus tem mais torcedor que o Flamengo. Porque os algoritmos presentes nas redes sociais criam grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. E esses grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles faz com que você radicalize um conjunto de opiniões
Porque quando você radicaliza, você tem mais curtidas e mais compartilhamentos. E vá menos ao consenso e ao diálogo. Portanto, o desafio de se construir uma plataforma mais plural e transversal aos diversos grupos está necessariamente em furar as bolhas que se formam nas redes sociais. E vem daí o caminho da diferenciação. Porque você não se diferencia retroalimentando o discurso do ódio, do contra ou do seja lá o que for. Aquela velha máxima do pregar para convertidos. Acontece, na real, é que os partidos políticos têm se concentrado. Eu queria toda a generosidade para o comentário que eu vou fazer agora, mas eles estão se contentando em ser cantor de música gospel. O que é um cantor de música gospel? É aquele cara que, com todo mundo, comparado com o resto, é bem mediano. Mas faz sucesso porque fala para os convertidos. Então, se os partidos quiserem de verdade ser diferentes, se o caminho for para mudar essa situação, o foco tem que estar no talento e na inovação, no que é de fato disruptivo, e não em ser um bom cantor de música gospel. Sem nenhum demérito aos cantores de música gospel, mas é a mesma coisa que blogueiro. Blogueiro também é o mesmo cantor de música gospel. Né? Fala que assim, fala, retroalimenta, radicaliza e tal, e perde a chance de furar a bolha e falar para um público mais amplo. E é igual, desculpa, Brasília e o Congresso Nacional, que parece que é um encontro de cantores de música gospel. E que o Congresso Nacional retroalimenta essa discussão. E aí o senso de prioridade muda. E a desconexão com o eleitor aumenta. Nenhum partido vai sobreviver a médio prazo sem construir relevância. E não será relevante pregando para convertidos ou tendo apego ao erro. A falta total de autocrítica que existe na esquerda está claramente vinculado ao apego ao erro. E que prefere apenas culpar o outro, ao invés de entender que postura uma pessoa pode mudar para fazer algo completamente diferente do que estava sendo feito até agora. Nesse mesmo sentido, indo para um outro linho de perguntas, entender que os jovens estão no processo de transformação, e entrando na questão que a gente falou da juventude, significa entender também que é uma geração que já nasce digital, que tem uma relação diferente com a troca e que quer cada vez mais se ver como protagonista e se diferenciar nesse protagonismo. Nós podemos falar, como eu já ouvi várias vezes, mas então é uma geração despolitizada, porque odeia os partidos e não estão nos partidos, meu amigo. Os coletivos feministas nas redes sociais não são um movimento político. A denúncia ao racismo não é um movimento político. A organização de denúncia que se faz pela melhoria de um bairro não é um movimento político. Entendam, no século XXI não é verdade que só se faz política nos partidos políticos. E a gente ainda tenta manter uma narrativa de um século atrás. Renato, você está dizendo que você é contra os partidos? Não. Eu estou dizendo que para os partidos políticos é reinvenção ou morte. Não tem saída. Não tem saída. E ao invés de julgar o outro, a gente tentar entender qual é a melhor forma de ouvir e ganhar o outro é fundamental. E aí eu entro na questão das pesquisas. Pesquisa política não deve servir, ou pesquisa de opinião pública, ou pesquisa de consumidor, não deve servir para pautar o programa de nenhuma legenda política. A pesquisa serve para entender o cenário da cabeça dos brasileiros e do cidadão e contribuir para a construção da melhor versão
do que o partido defende. Não para mudar a opinião do partido. É disso que a gente está falando. Qual é a melhor versão, a melhor forma de entrar? Quais são as falsas polêmicas que se compram ou não? Eu dei um exemplo no nosso último encontro aqui, há um pouco mais de um ano, que era a questão do Bolsa Família. Se você pergunta quem é a favor ou contra o Bolsa Família, 60% do Brasil hoje é a favor, 40% é contra. Se você muda o jeito de perguntar e fala, você acha que é possível o Brasil crescer de uma forma sustentável, sem que toda criança esteja dentro da escola? Todo mundo fala, é impossível. No Brasil, 17 milhões de crianças estão na escola estudando e não estão na rua pedindo esmola graças ao Bolsa Família. Então 100% passa a ser a favor do Bolsa Família. Sem mudar nada do programa, sem mudar nada. É a narrativa. A mesma discussão sobre meritocracia que a gente estava discutindo. A meritocracia é um valor consagrado da sociedade brasileira. Ao invés de ser contra a meritocracia, só existe meritocracia com igualdade de oportunidades. Quando todos partem do mesmo lugar. Para a gente encerrar, daqui a pouco eu perco o avião. Para mim, eu quero falar só do Bolsonaro, para a gente entender o que é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o discurso do justo, dos justiceiros. O Bolsonaro cresce não porque ele é de direita ou de esquerda, ou porque ele é conservador ou não. Inclusive, achar isso é entender que a sociedade tem uma coerência ideológica que não existe no dia a dia das pessoas. O Bolsonaro cresce porque, em um cenário que todo mundo quer tirar da reta, ele vai lá e dá a opinião dele. Muito mais na forma e na postura do que necessariamente no conteúdo. E eu não estou dizendo que não tem muita gente que gosta dele pelo conteúdo. Eu estou dizendo que não é só isso. Porque esse conteúdo não é novo. Esse conteúdo está aí há algum tempo. Mas essa forma de se posicionar leva a isso. E tem sim possibilidade de crescer se não for desconstruído. Você não vai combater o discurso do ódio com o discurso do ódio. E infelizmente, as camadas sociais, políticas que obviamente são contra o Bolsonaro, respondem o Bolsonaro usando as armas do próprio Bolsonaro. E nisso, meu amigo, ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não se combate discurso de ódio com discurso de ódio. E se não for por convicção, que seja por inteligência. Não funciona. Não funciona. Esse cuidado precisa ser tomado para isso. E para terminar de verdade, o César falou muito bem, numa das falas dele, sobre, falando de Maquiavel, sobre que as grandes transformações se dão quando você tem a junção da fortuna ou da sorte com a virtude, o talento e o esforço. Eu acrescentaria um outro elemento. Isso não funciona se não tiver coragem. O deputado de Pernambuco estava falando, na fala dele, citou o Chico Science, com só desorganizando eu vou me desorganizar. Tem uma outra frase dele fantástica, que é: um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar. Só que esse passo à frente necessita de coragem. Coragem de poder perder mandato. Coragem de ganhar alguns inimigos. Coragem de enfrentar uma prática que infelizmente está naturalizada na política e que só distancia a política tradicional das pessoas. E que talvez, amigo, não dê certo agora, mas em algum momento vai dar. Em algum momento vai dar para isso. E para mim, o principal ato de coragem que é demandado pela população é abrir mão de poder. Os políticos precisam abrir mão de poder. O processo crescente de democracia participativa
tem que avançar, empoderando o cidadão, para as pessoas serem senhoras do seu destino, mas também de fiscalizar o Estado. As novas tecnologias não são apenas para dar like ou dislike nas redes sociais. Você pode ter desenvolver um aplicativo. Você pode desenvolver um aplicativo e colocar na mão das crianças, que vão tirar foto da merenda todo dia, para saber e mandar para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, para saber se aquilo que foi licitado está chegando dentro da escola. Você pode desenvolver por aplicativos uma foto falando que se tem 3 médicos que deveriam estar aqui nesse posto de saúde, e só tem 2, para onde vai a denúncia? Para ser cobrado. Por quê? E isso significa empoderar e combater claramente a burocracia do Estado corporativista, que é feito para pagar propina para fiscal, ao invés de defender o interesse do cidadão. E isso ou é enfrentado de frente, tem coragem para enfrentar a corporação, ou está fora do jogo. Eu queria dizer que a única forma, eu falo isso sem muito entusiasmo, mas que a única forma real para a população voltar a acreditar nos políticos é ela virar política. E ela só vai virar política entendendo que o Estado não é um ente apartado, que ela faz parte do Estado, que aquilo é para ela e para ela, que ela pode cobrar isso do Estado, que o Estado tem que estar aberto e permeável a essa cobrança por parte da população, mas que ela também pode decidir os rumos para onde a sociedade está indo. E isso não vai acontecer enquanto os políticos não abrirem mão do poder. Obrigado. Muito bem, Renato. Bom, mais uma vez, muito grato ao César, ao Renato. Nós vamos agora ao almoço, imagino todos estão com fome. E 14 horas eu estarei de volta aqui para fazermos o segundo painel da tarde, esperando contar com a presença de todos e todas os companheiros socialistas. Está encerrado o painel. Obrigado pela presença a todos.